Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas. Sejam bem-vindos a este canal que é meu, que é seu, que é de todos nós, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É um canal de ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Já peço que inscrevam-se, que compartilhem esse conteúdo, que tragam sugestões nos comentários de conteúdo, para que nós possamos ensinar e também aprender. Como diz, é ensinando que se aprende. Não é verdade? Então estamos aqui para falar sobre a palavra do Senhor. Vamos fazer esse canal crescer, vamos enviar este canal para os 4 cantos deste planeta. Amém, meus amigos e amigas? Fico muito feliz por vocês estarem acessando este canal, assistindo as reflexões e compartilhando. Isso é para a honra e para a glória de Deus. Amém? Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o tema quem é o Espírito Santo. É muito óbvio que muitas pessoas entendam que esse tema ele é bastante comum. É verdade. Quem é o Espírito Santo? Mas existem muitas pessoas ainda que acham que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia qualquer. Nada além disso. Mas o Espírito Santo ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem emoções. Vamos ver a seguir aqui em alguns versículos bíblicos. O Espírito Santo é o próprio Deus que habita aqui entre nós. Na palavra do Senhor, no capítulo 13 do livro de João, quando Jesus está dando as suas últimas instruções antes de ir para o Calvário e partir para o Pai, ele fala com seus discípulos. E o apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele vai ali conversar com Jesus no capítulo 13, versículo 36, perguntando o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhes respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. É notório que os discípulos do Senhor já estavam se sentindo tristes, e até mesmo que abandonados, porque o Senhor, o seu mestre, já iria partir. E aí eles ficariam sozinhos aqui, como iriam continuar com os ensinamentos, como eles iriam aprender mais sobre o Pai, sobre Deus. Se Jesus já iria partir, houve essa preocupação no coração dos discípulos, inclusive de que iriam ficar órfãos, né? Como órfãos. Mas na verdade, o que Deus traz para os discípulos é algo muito consolador, é algo muito pessoal, é algo que traz motivação e alegria em seus corações. Lá em João, no livro de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus responde o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Olha a preocupação de Jesus, sabendo o que passava no coração dos seus amados discípulos, né? Não se preocupe, meus queridos, meus amados. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Não vão ficar órfãos. Voltarei para vós. Olha que promessa linda. Eu vou voltar, meus filhinhos, não se preocupe. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém pela palavra. Que coisa linda. Então Jesus responde e tira essa ansiedade, tira essa tristeza do coração dos seus amados discípulos, dizendo que vai ao Pai e o Pai enviará o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Então, meus queridos, o Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele é muito mais que uma força, do que uma energia, ele é o próprio Deus que habita entre nós. E qual é a obra do Espírito Santo? O que ele veio fazer aqui na terra?
é trazer a presença de Deus no mundo e na igreja. O Espírito Santo é Deus, ele é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Ele é muito mais do que essa energia que muitas pessoas acreditam que sejam. Ele é um ser divino, ele é uma pessoa, ele tem emoções e sentimentos, meus amados. Ele tem emoções e sentimentos. Nós vemos aqui, portanto, meus amados, que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele é um mestre também que veio para nos ensinar, para não continuarmos essa caminhada sozinho. Nós temos a quem interceder a todo momento aqui nessa terra, nessa caminhada, que é o Espírito Santo, o próprio Deus. Então, ele também nos ensina nesses momentos. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 26 e 27, vai dizer o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. Ou seja, nós, meus queridos, quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo nos ensina a pedir, fazer nossas petições perante ao Pai. Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina ainda mais com gemidos inexprimíveis. Algo fantástico, meus amados. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Nos sentimos fracos, abatidos, ansiosos, deprimidos. Não queremos orar, não sabemos o que pedir, não sabemos o que falar. É tanta coisa. Mas peça a direção do Espírito Santo. É essa uma das obras do Espírito Santo nessa terra. É Ele nos conduzir em nossas fraquezas, em nossas petições perante o Pai. Ele vai nos ensinar como pedir, como orar, como rezar, como fazer a coisa certa. Amém, meus queridos? E Ele examina os nossos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, meus amados? Mas ainda, o Espírito Santo, ele entristece. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos também, ele se entristece, meus amados. E lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Quando não procuramos agir de uma forma correta. Quando não procuramos agir conforme os mandamentos do Senhor. Quando nos desviamos dos caminhos de Deus e procuramos o caminho mais fácil, o caminho do mundo, onde a porta é bem larga. A porta é bem larga, o caminho do mundo, a porta é larga, com suas petições. Mas a porta estreita que leva aos céus, são poucas pessoas que querem seguir. E é nesse sentido que o Espírito Santo se entristece, quando vê pessoas que têm aquela capacidade de seguir em frente e não desanimar, de se fortalecer, de orar, de ir para a igreja, de ter aquela conexão com Deus todos os dias, quando acorda, quando se deita, vai dormir, está orando, no decorrer do dia está falando com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, e mesmo sendo tentado, vai buscando fazer o que é correto, pecamos, pedimos perdão ao Senhor, e assim vamos trilhando esta porta, este caminho que leva à porta estreita, que vai levar para os céus. Mas quando nós buscamos o caminho mais fácil e corremos para a porta larga, o Espírito Santo entristece. Ele se entristece porque sabe que ali é o caminho da perdição. Quando as coisas do mundo agradam mais que as coisas de Deus, então, meus queridos, o Espírito Santo se entristece. É isso que o Espírito Santo veio fazer nessa terra. É essa obra do Espírito Santo. E ele fala conosco todos os dias. Vamos lá em Hebreus 3, do versículo 7 a 8. Lá no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz a palavra: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Ou seja, quando corremos para a porta larga, as tentações, a provocação está lá, para fazermos aquilo que não é coerente à palavra do Senhor. Então corremos para lá. É o caminho fácil.
muito fácil. O pecado, para muitos, é muito bom, é muito agradável. Mas seguir o caminho de Deus tem suas dificuldades, tem suas tribulações, mas tem suas vitórias, suas bênçãos, seus galardões. E quando nós corremos para o caminho da porta larga, o que acontece? O Espírito Santo, ele fala conosco. E precisamos ouvir essa voz do Senhor e não endurecer o nosso coração nas provações, no dia da tentação, como Jesus foi tentado no deserto. Ele não cedeu a Satanás. E não podemos ceder ao mal. Nós precisamos criar dentro do nosso coração essa conexão com o Senhor, essa fé verdadeira e genuína, esse amor verdadeiro e genuíno, e convocar o Espírito Santo para ser morada, templo e morada em nosso corpo, que é templo do Senhor. Amém? Morada do Espírito Santo. É isso, meus queridos. O Espírito Santo é Deus, e que Deus nos ajude, Deus nos guarde, nos proteja, que o Senhor guarde as nossas famílias, o nosso pensamento, o nosso entendimento, e que nessa caminhada nós possamos escolher o caminho certo que chega aos céus. Amém, meus queridos? Obrigado. Deus abençoe. Até mais.